Comunidades tradicionais sofrem, né? Foi o exemplo do povo Anassé aqui da Taba, que nós sofremos por conta dos nossos recursos naturais e por estarmos muito próximos, né, ao complexo portuário, e aquele lugar, uma água extremamente limpa, né, uma área muito preservada, né, uma riqueza natural muito grande, mas principalmente a água, né, a nossa riqueza hídrica era imensa, e essa água precisaria ser utilizada, né, nas refinarias para resfriar as ligas metálicas. Então a gente vê que o racismo ambiental só são as comunidades tradicionais, né, que perdem seus territórios, que perdem os seus recursos naturais, que por muitas vezes são sagrados, e isso impacta diretamente, né, nas mudanças climáticas. Uma transferência muito dolorosa para a gente, quanto indígena, quanto pessoas, quanto ser humano, né? Isso a gente foi impactada com o portuário do Pecém, muitas empresas, termoelétrica e tudo mais. Essa impactação veio fazer muitas famílias se deslocar de São Gonçalo para a reserva indígena, onde a gente está hoje. Foi assim um momento muito doloroso para a gente, foi onde a gente trouxe 35 famílias. Para a gente ainda está um pouco difícil. O que é que se fez a gente sofrer mais com a transferência de lá para cá? A brutalidade, para a gente foi uma brutalidade, porque de uma certa forma a gente foi arrancadas. A palavra certa foi essa, fomos arrancadas de São Gonçalo para cá. Lá a gente vivia há mais de 30 anos, família grande, e o impacto lá das empresas fizeram a gente ter que se mudar. E hoje a gente está aqui na reserva, já são 7 anos, estamos tentando se erguer, tentando reconstruir nossa vida, né? O racismo ambiental, ele se caracteriza principalmente quando alguma comunidade ribeirinha, comunidade negra, quilombola ou indígena, que tem os seus recursos naturais muito especulados, né, eles acabam sofrendo algum tipo de ameaça, algum tipo de violência no seu território. Então o que caracteriza o racismo ambiental são essas violências, principalmente essas comunidades étnicas, né, de grupo étnico ou de comunidade tradicional, que sofrem por conta dos seus recursos naturais, que muitas vezes são sagrados para aquele povo, né? Então nós temos alguns exemplos, principalmente dos povos indígenas, no norte do país, com a questão da mineração, né? Aqui os indígenas do Nordeste, principalmente do nosso estado, com a questão da água, né? Seja com a serra, dos interesses das pedreiras para a produção de cimento, né? Então esses recursos naturais são muito visados por essas empresas. A natureza, ela nos permite que nós temos confiança e temos fé em Deus, que Ele é o nosso Pai poderoso. E a natureza é a nossa mãe, é aonde nós pisamos, é aonde nós plantamos, é aonde nós colhemos os nossos frutos, a nossa alimentação. E eu levo muito exemplo do meu avô, né? O José Coelho Anassé. Quando a gente vai conversar, e aí eu me sento para escutá-lo, e ele fala muito sobre a questão da irregularidade das chuvas, né? Que no tempo dele não era daquele jeito, né? Que hoje ele não sabe mais adivinhar quando é que vai chover. E isso é um exemplo claro, né, dos primeiros impactos das mudanças climáticas, porque não é mais uma emergência, né? É uma crise mesmo, a gente já está vivendo essa crise, né? Passou de ser emergente para a gente viver dentro dessa crise, né? Então daqui para 2050 nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo, né? O agronegócio vai ter que subir 50% do que já tem. Então como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai suportar nessa superpopulação, também com essa demanda alta de alimentos? E onde é que está a resposta? A resposta não está no agronegócio, a resposta está na nossa comunidade, no nosso estilo de viver, né? na nossa maneira de pensar e respeitar o que é o território, o que é a natureza. A resposta está nos povos indígenas. A gente fala que o futuro é ancestral e realmente é, né? Então,
as pessoas, né, os grandes pensadores, principalmente os grandes senhores do agronegócio, visam o agronegócio como o futuro. Mas o agronegócio não será o futuro, porque nós não teremos mais terra para plantar. Eu, individualmente, assim como cada um de vocês, são um território. Vocês têm e são uma propriedade. Essa propriedade única, que não existe nenhuma igual, é você. Você é esse território. Você é sua propriedade. Sou Marcelo, indígena do povo Anassé, aqui da reserva Taba dos Anassé, brigadista da Brigada Cleísson Anassé. Nós da Brigada trabalhamos bastante com a parte de educação, tentamos sempre educar, prevenir, e também quando há incidentes a gente trabalha também com combates diretos e combates indiretos do fogo, né? Para fazer sempre a proteção do nosso território. A Brigada também sempre atua na questão de proteção do território, está sempre vigilante, vigiando. Hoje a gente faz o uso de tecnologias, por exemplo, drones. A gente pode notar que com a mudança de clima ficou mais quente, a pesca, o cultivo, para fazer plantações tem cada vez mais e mais atrapalhado um pouco, porque as chuvas não vêm na época certa, vem mudando, às vezes tem bastante, às vezes não tem muita chuva. E isso tem afetado bastante, tanto na aldeia, tanto as pessoas têm tacado mais fogo, e aí com essas queimas que têm acontecido, a fumaça tem afetado muito mais os idosos, porque não é só a natureza que sofre, nós também sofremos também com a queima, né? A gente devasta grandes áreas para as monoculturas, para a criação do gado, e a gente esquece que o modelo mais sustentável é o modelo ancestral, onde a gente respeita o ciclo da natureza, respeita o solo, respeita as estações do ano. Nós sabemos lidar com as estações do ano. E essa resposta está nas nossas comunidades, está nas nossas danças, está nos nossos cantos sagrados, está na nossa maneira de se relacionar com o território. Então o futuro ele é ancestral, né? Mas essas mudanças climáticas, dessa maneira tão grande, tão violenta que vem acontecendo, talvez não tenha terra para ter um futuro, né? Isso é importante nós pensarmos em maneiras de prolongarmos a nossa vida aqui nesse planeta, né? Porque o planeta já passou por várias épocas, vários momentos de extinção em massa, e esse pode ser mais um, né? A gente pode passar pelo 6º evento de extinção em massa, que é o que está acontecendo no nosso planeta agora. Então qual será o futuro do nosso planeta daqui a 20 anos, daqui a 25 anos? Como será o planeta Terra em 2050 se a gente continuar com esse estilo de vida, com essa filosofia tão violenta, tão excludente, né, e tão avassaladora dos recursos dos nossos territórios? Isso é válido nós pensarmos. E a resposta está nos povos indígenas, está nas comunidades tradicionais, está nos ribeirinhos, está nos quilombolas, está nos pescadores artesanais. Então, essa é a grande resposta. Muitos se perguntam e muitos pesquisadores acham que não tem mais saída, mas a saída está nos nossos territórios. Está em mim, está no povo Anassé, está em todos os povos e comunidades tradicionais do Brasil e do mundo.